seja o problema, maior é Deus. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas. Maior é Deus. Se o inimigo odeia, se a derrota campeia, ou se fica só, por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior que a morte. Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor, a saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando a força me falta, ora é melhor. Vem na oração de conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Pela oração de conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus. Maior é Deus. Deus é maior que a morte. Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto. Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Amém. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiram a todos que creem. Ele falou assim: cai aos montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou.
Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor. Nossa boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agradecido a Deus pela condição que Ele está nos dando para estar aqui, que sem a qual nós não estaria. Por isso devemos agradecer cada vez que nós chegamos até aqui. Então Deus continua trabalhando e é uma coisa que para nós ficou lá no começo, da onde nós exercemos a nossa fé. Porque o ponto de partida do cristão, do crente, é conforme Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo. Quer dizer, será, porque ele começa pelo batismo nas águas. Aí vem as outras coisas que possivelmente quem creu e foi batizado, ele vai continuar crendo em tudo que Jesus ensinou, que a igreja, que os apóstolos ensinaram. Na mensagem está difícil da gente pregar, porque o povo já conhece demais. Mas às vezes não conhece, a gente pensa e fica querendo pregar coisa muito profunda, pensando que a igreja conhece muito. E às vezes não é assim nada. Tem pessoas que conhecem bem pouquinho, mas permanecem na igreja, permanecem congregando, permanecem na comunhão, mesmo com o pouco que tem. E a Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Então, nós vamos ler na Bíblia hoje um ponto que é muito conhecido de todos, né? Mas tem gente que não depende de conhecer tanto, depende de crer. O que crê e for batizado será salvo, não é o que entender tudo. Então nós vamos ler em Atos 2, a partir do versículo 37, vamos colocar de pé. Vamos ler as primeiras convenções. As primeiras convenções depois que Jesus deu a ordem para os discípulos pregar, Ele ensinou e mandou que eles pregassem o Evangelho. Então, em Atos capítulo 2, no versículo 37 em diante, diz assim: ouvindo eles isto, que aqui, antes desse texto, fala assim, o discurso de Pedro no dia de Pentecoste. E aqui diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor o chamar. Amém? Podeis sentar. Deus abençoe.
vazia, não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que se passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontraram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede minhas mãos e meus pés, que eu sou o mesmo. Ide proclamai entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, Então, a pessoa tem que ser chamada por Deus. A única maneira
da pessoa ser salva, eu tenho que aceitar esse chamado, esse convite. E aí nós olhamos nessa leitura, depois podemos olhar de novo, e diz que a promessa é para todos, como diz aqui, porque a promessa vos diz a respeito a vocês, a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe. Naquele tempo lá estava muito longe de nós. Mais de 2000 anos atrás, isso aqui foi pregado e foi escrito. Os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor, os chamar. Deus ainda está chamando ainda. Ele me chamou, tem bem mais de 50 anos, e Ele te chamou, cada um, e Ele continua chamando ainda, e é difícil resistir à chamada de Deus e não atender, porque ela é no coração da pessoa. Então, é para quantos o Senhor nos chamar. E a leitura continua dizendo: e com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Se naquele tempo a geração já era perversa, você imagine agora, salvai-vos dessa geração perversa. Perversidade é tão grande como foi nos dias de Noé, que Deus olhou do céu e viu que toda a imaginação do coração do homem era só má, continuamente. E Deus resolveu a destruir a todos. E Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, também seria na sua volta, na sua vinda. Será que tem jeito das pessoas serem mais perversas do que é hoje? É muita perversidade. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O primeiro batismo da Bíblia aqui que nós vemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, foi quase 3.000 pessoas. E desde então, durante todo esse tempo, sempre Deus está chamando, e as pessoas estão atendendo o chamado de Deus e sendo batizado, como essa irmã está querendo, desejando ser batizada. Você que já foi batizado, você sabe que não foi fácil, né? Porque não é fácil para ninguém se mover, se locomover de uma maneira que tem vivido e viver uma vida diferente. A partir de que a pessoa é batizada, ele tem uma vida diferente. A maneira dele se comportar, a maneira dele falar, a maneira dele agir, a maneira de vestir. Então, fica diferente. Então, aqui está escrito: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. E perseverava na doutrina. Quer dizer, eles
aceitou a doutrina, os mandamentos de Deus para obedecer e perseverava naquilo, como nós perseveramos também, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, eles perseveravam. Contudo, há tanta perversidade, mas ainda tem um povo que persevera no ensinamento de Deus, aceita o ensinamento de Deus e permanece nele, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, e em toda a alma havia temor. Você sabe que hoje as pessoas não têm vergonha, quase de nada. E nem tampouco têm temor de Deus. E as pessoas não fazem coisa errada porque eles têm temor de Deus. Eu não faço isso porque eu tenho temor de Deus. O jovem, a jovem. E sabe também que quando erra, paga o preço do erro. Às vezes a pessoa erra, nem está pensando, ele vai voluntariamente assim para o erro, e não pensa o preço que ele vai pagar por aquilo que ele sabe fazer certo e vai fazer errado. Então, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum, a ponto de que eles, aquele povo que foi batizado, que aceitou, tinha tudo em comum, a ponto de vender tudo que tinha, da maneira que eles agiram. Vender tudo que tinha e colocar nos pés dos apóstolos. Todos que cria estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia as suas propriedades, fazendas, e repartia com todos segundo cada um havia necessidade. Era uma fé, e eles perseveravam nisso. Mas, então era muito difícil a pessoa pensar de vender sua propriedade, sua fazenda, mas eles eram convertidos mesmo de verdade. Mas depois, como foi ficando? E perseveravam unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que o havia de salvar. Então, Deus ainda está acrescentando a sua igreja. Ainda batiza gente ainda. Irmãos, isso há pouco tempo, né? Foi acrescentado na igreja aqui, sua família. Depois dele, já teve outros. Teve um rapaz que agora mesmo pediu o seu batismo, quer batizar no dia do seu aniversário. E agora essa irmã chegou pedindo o seu batismo também. E então, Deus ainda continua acrescentando o número daqueles que há de ser salvo. Até na última hora, como lá com Jesus aconteceu, na última hora, aquele ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, ainda foi salvo. Porque na hora ele ainda creu. Na última hora ele creu e falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrar lá no teu paraíso.
Jesus diz para ele: olha, ele creu. Ele diz assim: hoje mesmo você está comigo no meu paraíso. Então, eu creio que até na última hora, o último predestinado de Deus vai entrar na comunhão, vai entrar na fila para estar no arrebatamento. E então aqui diz que eles viviam e eles tinham a ordem do Senhor Jesus de ir por todo o mundo. A ordem foi dada para ir para todo mundo e pregar a toda criatura. E todos aqueles que creem, for batizado, será salvo. Então você imagina 2000 anos Deus acrescentando essa igreja. É de poucos, é de muitos. Teve época que batizou muita gente, tem sempre batizado. Aqui em Paraupeba, por exemplo, nós tínhamos uma pessoa de começo. Depois de Malé, nós tínhamos 3 pessoas. Depois completou 4 pessoas. E Deus tem acrescentado a sua igreja aqui. No dia da ceia aqui tem muita gente. E não é fácil hoje as pessoas viver na comunhão, na doutrina certa, doutrina da Bíblia, doutrina dos apóstolos. Não é fácil para aqueles que não convertem, mas para o convertido, eu não acho difícil ser crente, obedecer a palavra de Deus, esperando por aquele dia que Deus prometeu de voltar e nos levar. Se nós, na vinda de Cristo, já tiver partido desta terra, dizem que em Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, diz que os que tiver morrido, estiver mortos, eles vão ressuscitar primeiro, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora você imagina, desde esse tanto de ano para cá, tanto de gente que vai ressuscitar, é muita gente. E nós que estiver vivo para a vinda do Senhor, no tempo que Ele vier, seremos transformados. E juntamente com eles, iremos encontrar com o Senhor nos ares. Então, já pensou a pessoa ter fé para isso aí? Pensar que Ele vai ressuscitar, ele vai pensar que a vida não é só isso aqui, que isso aqui é um tempo curto para nós, mas a fé, a crença é para isso, é para nós crer em vida eterna, para nós crer que depois dessa tem outra vida. Se fosse só para ser aqui só, não compensaria. Mas a gente tem certeza que a gente está pertinho de vencer o mundo aqui, os seus pecados, as suas coisas, e está pronto para estar naquela outra vida do outro lado, com vida eterna. Então, a vida não é só essa vida curta humana, mas Deus, Ele tem vida eterna para aqueles que creem. Então a pessoa vem, às vezes na última hora, já está de idade, vem criança, vem de toda a idade, crendo que há uma vida do outro lado dessa. Então o nosso consolo é esse, é que nós não vamos ficar como muitos pensam, porque nem mesmo os outros que não vão com Jesus na sua vinda, sua primeira vinda, também vão ressuscitar todos para o juízo do trono branco, no juízo final,
todos vai ter que comparecer diante de Deus para o julgamento. Então, todo joelho vai dobrar, não é um joelho, né? O joelho dos crentes que vai dobrar, não. Todo joelho vai dobrar diante do julgamento de Deus para ser julgados, para então ter uma continuação. E ali diz que são separados, uns para a vida eterna e outros para tormento, mesmo depois da segunda ressurreição. Então, irmão, nós cremos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. E aí, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos orando, a nossa fé vai revigorando, vai aumentando, e assim nós vamos caminhando dia a dia com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, que vence o pecado, vence a doença, vence a morte, e nós vamos permanecer do outro lado num corpo que nunca mais vai ficar velho, nunca mais vai envelhecer, nunca mais vai adoecer, para viver naquele outro corpo para sempre. Isso na presença de Deus, isso é a eternidade que chama. Então, não vou nem falar que tem um tempo, né? Antes da última ressurreição tem um tempo de 1000 anos. Eu não vou falar nisso porque fica muito Apocalipse, né? Fica muito misterioso para a pessoa que está ouvindo. Não sei se tem alguém ouvindo pela primeira vez. Então, depois vai ser introduzida a vida eterna, que não é 1000 anos, aí é para sempre. Então, essa é a fé que uma vez foi dada aos santos, lá na era primitiva, através do Senhor Jesus Cristo. Então, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em tudo que Jesus ensinou e também mandou fazer e deu exemplo para fazer, como eu estava dizendo a respeito para o irmão aí, que é o filho da irmã, sobre a Santa Ceia e o lava-pés. É um pouco diferente lá de onde ele congrega, e que é bom que examine a Escritura a respeito de tudo que vai fazer. Você vai batizar, então você pegar as referências do batismo, eu dei para ele ali, e ver como é que foi o batismo da Bíblia, porque tem muita igreja, tem muita religião, mas nós devemos obedecer o que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, é uma coisa que para muitos, mas isso é um mistério, uma coisa desconhecida. Mas quando você vê na Bíblia, você olhar na Bíblia, aí você vai conhecer, vai crer, vai aceitar e vai obedecer conforme está escrito. Não é conforme uma igreja ensina, não é conforme uma religião ensina, é conforme a Bíblia ensina. Então, o nosso ensinamento aqui, ele é de acordo com a Bíblia Sagrada. Eu estava lendo um lugar aqui nesse livreto aqui, na mensagem, e eu quero só terminar com isso aqui, parágrafo 58, diz assim: agora você sabe, uma pessoa pode alegar ser quase tudo, mas isso não é o sinal de que eles são o que afirma ser. Não. Tem gente que afirma ser crente, mas não é. Afirma ser cristão, mas não é. Então, vê, nós encontramos isso em cada passo da vida.
Encontramos vendedores, que se diz vendedores e não são. Ele trabalha naquilo, mas ele não é um vendedor. Encontramos eletricista que se diz eletricista e não são eletricista nada. Ele mexe, ele faz alguma coisa ali. Ele faz uma gambiarra, faz qualquer coisa e diz que é eletricista, mas não são. Encontramos mecânicos que se diz mecânicos e não são. E encontramos homens que afirmam ser cristão, mas não são. Porque cristão é aquele que aceita Cristo na sua vida e tem Cristo na sua vida e segue, obedece a Cristo, guiado por Cristo, que é o Espírito Santo. Então é isso que nós, dessa maneira que nós devemos ser cristãos, de verdade. Porque para o cristão não é difícil, como também para o vendedor, para o eletricista, para o mecânico, quando ele realmente é. Agora, quando ele está forçando para ser e não é, aí é difícil. Mas os verdadeiros cristãos são chamados, são escolhidos, e ninguém pode enganar um cristão. Se possível, seria enganado, mas não é enganado, porque a Bíblia fala que eles não serão enganados. Os escolhidos de Deus, eles acabam encontrando o caminho e seguindo, e com certeza ele tem vida eterna. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.